e amadas de Deus, hoje, dia 3 de março, hoje é domingo. Nós entramos na terceira semana da Quaresma, domingo, dia do Senhor. Então, vamos à missa. Vamos nos alimentar, da palavra e da Eucaristia. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós estamos aqui diante desse trecho bíblico que mostra o zelo e o cuidado de Jesus, pelo templo. E eu falo que ele vem falar de 2 templos. Primeiro, existe um zelo que nós precisamos ter pela casa do Senhor, que é a igreja, E quando nós falamos do zelo, é o cuidado que nós temos, é a participação. Quando nós olhamos para o nosso dízimo, quando nós olhamos para as nossas ofertas, nós estamos falando de um dinheiro que é voltado para a manutenção, para que a gente possa ter um lugar de oração gostoso, adequado e digno de chamarmos a casa de Deus, templo do Senhor. Então, o nosso cuidado é esse. Só que o que Jesus está fazendo? Jesus ele está brigando com essas pessoas que estavam deturpando o templo. Ao invés de ser casa de oração, estava sendo casa de corrupção. Ao invés dali de se falar de Deus, de se apresentar Deus, estava mais falando das ofertas, de como conseguir dinheiro. Então, estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Igreja não é casa de comércio. Desconfie daquelas igrejas que só falam de dinheiro. Desconfie daquele que está à frente como representante de Deus e que a sua única e total preocupação é o dinheiro. A preocupação primordial deve ser a graça de Deus, a conversão. Lógico que a partir daí nós vamos então nos comprometendo mais. Então eu me comprometo com Deus, eu faço a experiência do amor de Deus e ali eu acabo querendo cuidar das coisas de Deus. Nós cuidamos das coisas de Deus e isso é bonito. Então, se ali na igreja está falando que o milagre é comprado, que o milagre é pago, que se você der tanto, Deus vai te dar tanto,
Não. Não tem preço. Não tem preço. A graça não tem preço, o milagre. A graça é de graça, né? Mas aí entra o nosso comprometimento, né? Nós nos comprometermos com as coisas de Deus. E aí a gente entende que o cuidado com o templo, mas também deve ser o cuidado, né, com o templo que é o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, como eu estou cuidando deste corpo que é templo de Deus, né? Como eu estou cuidando, né? Estou fazendo também desse corpo que é templo de Deus como fala, uma casa de corrupção, de pecado, né? Ou estou zelando daquilo que Deus me deu, né? Zelando da minha alma, zelando do meu corpo. Então a palavra vem falar exatamente sobre isso, né? E que quando Jesus falou que ele reconstruiria o templo em 3 dias, ele está falando do seu corpo, né? Então aí a gente entende esse ponto que Jesus está tentando dizer. Quando nós pegamos a primeira leitura, eu quero só falar um pouquinho. A primeira leitura, ela vem mostrar Deus pronunciando algumas palavras lá no livro de Êxodo, né? E ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. Não terás outro Deus além de mim, outros deuses. Presta bem atenção, nós estamos falando de um politeísmo, né, onde eles tinham muitos deuses, por isso politeísmo, né, a crença, né, em muitos deuses. E quando eles acreditavam em muitos deuses, eles faziam imagens desses deuses, né? Por isso que depois ele vai falar, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima do céu, embaixo da terra, né? Ou do que não te prostrarás diante desses deuses. Presta bem atenção que o trecho bíblico tem a ver com deuses. E muitas vezes, quando é mal interpretado ou tendenciosamente interpretado, querem falar que as imagens, né, cristãs, elas, né, estão indo contrário à palavra de Deus. Não está contrário à palavra de Deus, porque nós não temos deuses. Quando eu me coloco diante de uma imagem de São Francisco de Assis, não é Deus. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Cristo, né? Ali eu olho para São Francisco de Assis e aquela imagem é para mostrar, olha, eu também quero buscar a santidade de São Francisco. Quando eu olho para a imagem de Santa Paulina, eu estou ali diante de uma mulher que me ensina a cada dia e me ensina através de tudo aquilo que ela viveu, né, como eu vou cuidar dos enfermos. É deusa? Não é deusa. E continuo sabendo quem é Deus. Padre, mas precisa construir imagem? Meu irmão, se você não quiser ter imagem, não é um problema. Mas existe toda uma questão cultural, né? Quando nós olhamos as nossas igrejas, a riqueza cultural das nossas igrejas não são salões de festa, né? Tem todo ali um trabalho artístico que nos aproxima, nos faz aproximar mais de Deus. Olhar para a imagem de um santo é poder olhar quem foi esse santo e o que ele fez para chegar à santidade. E ali entender que eu também preciso buscar essa santidade. Substitui Deus? De maneira alguma. Tá? Então, né? E a gente pode pegar até no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela estava sobre a imagem de 2 querubins. Imagem. Que aqui estava colocando como proibido. Mas por que a imagem de querubim não estava errado? Porque não eram deuses. Imagens proibidas são imagens de deuses. E aí depois ele vai falar dos mandamentos, né? E depois ele fala do descanso do 7º dia, né? E aí a gente, às vezes fica o questionamento, por que nós descansamos, o nosso descanso é no domingo? Porque
O domingo é dia do Senhor, domingo é dia da ressurreição, então por isso que o descanso foi para o domingo, né? Então nós estamos no Antigo Testamento e aí vamos para o Novo Testamento, né? Jesus ressuscitado. Ali esse dia que é o dia de celebrarmos, né? Deus vive presente no meio de nós, tá? Então, por isso que nós temos. E aí é interessante porque a segunda leitura, olha aqui que São Paulo está dizendo: irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. onde né, São Paulo está dizendo para nós, olha, a gente não está aqui para pregar um milagreiro. Tem muita gente que ainda busca Jesus milagreiro, né? Busque Jesus crucificado, aquele que morreu por você, né? E morreu porque Ele te ama, né? E cuida de você e realiza muitas bênçãos na sua vida, né? Quando São Paulo está criticando isso, está criticando uma igreja que é interesseira, só quer receber. A nossa igreja nos ensina a termos tolerância para as alegrias, para as tristezas, para a saúde, para a doença. Ela nos ensina isso, né? Aquele que não entendeu isso vai sempre entrar em desencontro com Deus. Então peçamos a bênção de Deus na nossa vida. Hoje, domingo, dia do Senhor, que eu possa voltar o meu olhar para Deus que me ama, né, e cuida de mim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.